Judite Costa e volto aqui para falar mais uma vez em sequência do vídeo que eu fiz antes, onde falava sobre educação africana, e o primeiro vídeo que eu fiz falei de autoconhecimento. Hoje vamos continuar na senda do autoconhecimento, e para ajudar-me, a ajudar-te também a compreender, eu trouxe aqui o meu grande amigo Ginga Kandimba. Então vamos falar de autoconhecimento naquilo que, para além de você saber quem são os teus pais, quem são os teus avós, é você compreender a matriz da tua família. E o Ginga Kandimba trago-lhe aqui para então falar um bocadinho disso, que é você perceber situações, como você compreender a morte, como você compreender certos rituais que existem na tua família. Mas, Ginga, mas o quê? Mas os outros vão ver por acréscimo, porque determinadas coisas e aqui está-se a explicar de forma abreviada. Sim, vamos falar de forma abreviada. Mas isso tudo quer dizer, compreender os valores, né? No âmbito geral. Né? Exato. Então o Ginga vai dar assim, Ginga, como é que as pessoas devem se compreender, para além de saberem que família pertencem, essa coisa de rituais e perceber a morte, perceber a ancestralidade, como é que as pessoas devem olhar para isso assim de forma sucinta? O que é que tens a dizer? Exato. Tipo, primeiro, o termo ritual, né, em outros termos iríamos usar dizer tipo o meio na qual uma pessoa faz para adquirir uma determinada coisa, um objetivo. Por exemplo, o batismo na igreja é um ritual. Exato. Santa Ceia é um ritual, ok? Então existem outros rituais, sejam para bem, sejam para mal. Tudo é um ritual. Até mesmo a relação de desenvolvimento sexual, é um ritual. Exato. Tem um objetivo aí, né? Então é mais ou menos isso. Agora, a ideia aqui é que a pessoa tenha o autoconhecimento, procura conhecer os valores dentro da sua família, dentro do seu povo, dentro da sua cultura. O que acontece, manos? O que acontece, ou manas, né? O que acontece é que existem 3 memórias. E essas 3 memórias são importantes que o indivíduo compreenda. Porque se não compreender isso, vai ter aquilo que nós chamamos de crise de personalidade. E até pior ainda, crise existencial. O que é a crise existencial? Porque ele não se enxerga dentro de uma determinada sociedade, não se entende. Ou seja, ninguém entende, não se autoconhece, não se valoriza. Vai acontecer o quê? Também o complexo de inferioridade. Porque não conhece esses elementos que estamos aqui a falar a respeito dos valores cultural e tradicional. Compõe o indivíduo para ele se enxergar e se conhecer dentro daquilo que é ele próprio, e toda a sua linhagem. Exatamente. Então, quais são as 3 memórias que estamos aqui a falar? A primeira memória é a memória genética, né? Tanto é que vão dizer, és parecido com o teu pai, és parecido com a tua mãe, és parecido com o teu fulano, da tua própria família. Esse chama-se memória genética, né? Da linhagem, de onde você está vindo. Essa é a primeira memória. Depois tens a memória coletiva. A memória coletiva é a memória cultural, que compreende o pensamento daquele grupo. Por exemplo, se nós estivermos a conversar com um irmão do sul, do Ambo, já vão dar conta, esse é do Ambo. Ok. Porque que a língua é a memória coletiva e como eles compreendem o mundo. Por exemplo, a ideia de que o irmão do sul, do lado sul, consome muito fungo de milho, né? Então tá aí, o do norte, não sei quantos. Isso, o do norte, muito fungo de bobó. Então você vai contar, o mano do sul, vamos visitar um mano lá do sul e tal, vamos fazer fundo de milho. É a memória coletiva. Boa. É um grupo todo, mas tem a mesma gastronomia. Então, essa é a memória coletiva. Você encontra a forma do casamento, como é que sentam para resolver o problema. Memória coletiva, que é a cultura, que esse povo compreende, como é que eles se comunicam, como é que eles se socializam. É um grupo, e isso faz parte da vossa memória. Lembram? 2 memórias. Memória de DNA e memória genética. Depois tem a outra memória. E então, quanto à memória, a terceira memória, porque falei de duas memórias, e que são 3 memórias, né? A outra memória é a memória individual. Exatamente. Tá vendo? Que é onde nós vamos falar do autoconhecimento. Que é a questão do indivíduo. Essa é a parte mais dolorosa, porque se você não se conhece... Tá mal, mano. Tá mal. Então é isso. Na memória individual é aonde surgem as tuas próprias questões, como você enxerga as coisas, a tua própria opinião, ou seja, a tua própria percepção sobre a realidade da memória coletiva e da memória genética. Então, sendo ela a memória individual, já são 3, não é? Completei aqui as 3 memórias. A memória individual, só que a memória individual não é muito profundamente individual de facto. Por que não é muito profundamente individual de facto? Porque essa própria memória individual, na verdade, é memória também que depende. Depende do quê? Por exemplo,
Se falamos da memória genética, essa memória genética está interligada com a tua família, a tua linhagem de sangue. A memória coletiva. A memória coletiva é o vosso grupo todo, está sempre interligado. Então, Depois vem a tua própria individual, memória, que yeah. é a memória individual. Só que essa memória individual vai ser construída dentro de uma influência da memória coletiva. Então não é individual de facto, tá vendo? Exatamente. Então é isso. Então, para essa tua memória individual ter uma base, um fundamento, o fundamento é que memória? A Coletiva. Yeah. Tá vendo? É o fundamento. Por exemplo, vou dizer assim, olha, por que no armamento me pediram muitas coisas? Não, temos que reduzir. Ou temos que mudar alguma coisa aí. Para você procurar mudar ou apresentar alguma coisa, é porque você tem uma base. A base é o armamento. O europeu não vai discutir armamento se vão dar muito ou não. Por que ele não vai discutir se vai dar muito ou não? Porque não existe Porque não isso na existe memória na memória coletiva dele. dele. Ele vai discutir o que existe na memória deles. Tá vendo? Como por exemplo, o padre que vai me dizer pode beijar a noiva. Exato. Eu vou pensar, não, eu não quero que seja um padre, porque eu sou um morateu, eu não sou da igreja. Tem que ser um amigo que vai lá. No final de tudo, a estrutura do casamento vai ser o mesmo. Tá vendo? Alguém vai lhe dizer sempre pode beijar a noiva. porque está parte da memória coletiva. Então, a memória coletiva é influenciada na memória individual. Ou a memória individual é influenciada pela memória coletiva. Ou seja, é construída dentro dessa memória coletiva. Então, só para percebermos, mano, a tua memória coletiva, ou a memória coletiva que nós temos, de facto, é construído em que base de pensamento? Tipo, nós aqui em Angola, África, nossos valores ou dos valores do outro povo? Essa é a questão. A questão é, a nossa memória coletiva enquanto angolanos é alicerçada dentro de uma base africana, culturalmente, tradicionalmente nossa, ou na base portuguesa? Nós aqui vivemos quase... É uma pergunta. É uma pergunta, mas nós aqui acabamos por ver quase uma miscelânea, porque temos muita influência e fomos colonizados, né? Com memória dos outros. Com memória dos outros, mas acabamos por ter esse avivamento daquilo que é a nossa memória cultural, porque nós estamos aqui na Terra e mesmo aqueles que estão fora acabam sempre por ter um chamado, porque há questões que, por mais que você não esteja em Angola, mas se você é africano, te chamam. Lógico. Porque há coisas que vão acontecer contigo que tu vais ter mesmo que recuar e saber por que está a acontecer isso comigo. Exato. E aí onde está. É. É onde vem a questão, por exemplo, a tua memória individual vai começar a fazer análise dos problemas coletivos. Tá? Existem problemas coletivos. Da sociedade, da comunidade e tal. Por que se, por exemplo, acontecer algum problema, a família vai dizer que não, nós, os nossos antepassados, temos que tratar esse problema assim? Tá a ver? E vamos chamar já que vai ser uma memória coletiva, mas a memória coletiva da família. Né? Porque tipo, tem a minha memória, minha própria, que é a memória coletiva. Nessa memória coletiva tem submemórias. Essas submemórias, que é a mesma memória coletiva, é da família. Ou seja, quais são os padrões e valores da minha família? Tá vendo? Como é que a minha mãe, tipo, se haver um problema, porque na tua casa pode resolver uma forma do problema. Na minha casa não resolve assim. Exatamente. Mas somos todos angolanos, somos todos... Mas as diferentes culturas e educação para cada casa. Isso. Mas essa mesma educação vai estar semelhante com a educação do vizinho, só que alguns elementos não vão ser sempre iguais. Tá vendo? Porque eu na minha casa tenho um comportamento diferente. Por exemplo, o pai aí, às vezes os filhos, como são muito teimosos, o pai gosta de por exemplo, antes deles jantarem, tem que banhar, porque os não gostam de banhar, são teimosos. Os filhos não gostam de tomar banho, não, frio e tal. Ele vai criar um método. Se vocês não tomarem banho, eu não vou dar comida. É como ele quer tá construir a memória dos filhos dele. Né? Agora, no vizinho, como os filhos gostam tanto de tomar banho, que até gastam água, já coisa vai dizer, não tomem banho. Vai dizer, não, vão gastar água. Vai dizer, você para realizar, quando você quer tomar banho, tirem pouca água, porque vocês não carretam. E estamos a gastar muito. Molham tudo e talvez vocês desperdiçaram tanta água. Já é diferente. Então a educação vai ser diferente. Então essas vão ser algumas memórias da família, que vai estar ligada na educação que vai me dar. Né? Mas no final de tudo é um padrão da memória coletiva. Como por exemplo, respeito ao mais velho diz respeito, o pai do outro, vizinho e tal. Uma memória coletiva. Então é mais ou menos isso aí que os manos precisam compreender. E entender que a tua memória individual, ela precisa ter uma base. E questiona essa tua memória individual. Está alicerçada onde? Ou seja, está a começar por onde? Por visão do outro ou do vosso. Como é que vocês resolvem o problema? Será que é falta resolver o problema entre famílias, sentados debaixo de um luando,
é uma memória coletiva do outro ou vosso. Tratamentos tradicionais, acontecimentos, como crianças, por exemplo, que vamos dizer, não, ela consegue prever coisas e tal. Esse problema tem que ser resolvido aonde? Na vossa memória coletiva, na vossa memória individual, ou na vossa memória genética ou genética. Claro que vai ser na memória coletiva, mas coletiva, subcoletiva, que é da família. Então tem essas questões. E como acontecem os óbitos, cada família tem a sua peculiaridade. Resolver. Há uns que fazem isso, outros que fazem aquilo. Então você tem que entender o que é que a tua memória coletiva a tua família apresenta para saber seguir. Para saber seguir como é que eu entendo, como é que eu forem feitos, isso gera outros problemas. Então é isso, meus queridos. Algumas regras da família que as pessoas vão quebrando geram outros problemas, porque eles sabem de onde estão a vir. Exatamente. Que é a memória coletiva. Então mais uma vez, sobre o autoconhecimento é você perceber a memória coletiva para você melhor se entender, porque se você caminha só assim, tipo o vento, e ignora tudo aquilo que traz a tua memória coletiva, pode ser penoso para ti no futuro. E esse conhecimento sobre o teu povo, sobre a vossa linhagem, sobre o vosso povo, sobre a vossa tradição, que vai construir uma memória individual alicerçada, gera o autoconhecimento forte. Boa. Você tem base. Boa. Aí sai o autoconhecimento. Estamos a falar sobre alicerce. Base. Ginga, obrigada. Obrigado, eu. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Nós vamos continuar em outros vídeos a falar sobre educação africana. Naturalmente, depois vamos avançar para outros comportamentos. E é sempre isso, né? Esperamos ter ajudado. Ok. Ginga, obrigada.